Boa tarde. Está no ar o terceiro episódio do programa Tecendo a Comunicação Sindical e Popular, um programa da Teia de Comunicação Popular do Brasil, que conta com o apoio do Núcleo Piratininga de Comunicação e da Fundação Rosa Luxemburgo. Nesta tarde, mais ou menos ainda ensolarada, no Rio de Janeiro, nós vamos conversar sobre comunicação sindical, a comunicação dos trabalhadores, a comunicação dos de barro. Como os sindicatos estão se virando em tempos de pandemia? Como está a comunicação sindical dos sindicatos de trabalhadores no Brasil? Sim, no Brasil, porque a gente vai conversar com gente de Curitiba, com gente de São Paulo, com gente do Maranhão e comigo aqui no Rio de Janeiro. Então, esta é a Teia de Comunicação Popular do Brasil. E para começar nosso programa de hoje, a gente vai começar por onde? A gente vai começar pelo Maranhão. Aracéia Carvalho, jornalista do Sindicato dos Trabalhadores Urbanitários do Maranhão. Aracéia, muito boa essa tecnologia que faz com que estejamos aqui batendo papo, conversando. Como é que você está, Aracéia? Tudo bem, boa tarde a todos. Estamos aqui em São Luís do Maranhão, né, vencendo aí esses tempos difíceis, mas no batente, sempre. No batente. E tecendo aqui a nossa teia. Oh, que muito lindo. Bom estar com vocês também. Muito bom. Essa teia, ela está cada dia mais linda, É verdade. Hoje está entrando o jornal Momento da Bahia. Nos enviaram mensagem que o jornal Momento da Bahia está chegando na teia. E essa semana você viu, entrou a Justiça nos Trilhos, né? Também lá do Maranhão. E esse é o objetivo da teia, reunir essas experiências de comunicação sindical e popular do Brasil todo, e aí a gente trabalhar em rede, para a gente ficar mais forte. Para a gente ficar mais forte, porque não está fácil, não. Tá não, né? Tá fácil, Bergamini. Vamos lá em São Paulo, dar um pulinho em São Paulo, para depois a gente chegar no Sul. José Bergamini, tá fácil ou não tá fácil, Bergamini? Como tá aí para você, meu querido? Fácil não está nada fácil, mas a gente está aí na luta, como disse minha colega Aracéia, né? Então, acho que estamos conseguindo fazer o melhor possível na vida, no nosso trabalho sindical. E é isso aí, Cláudia, estamos aí. Estamos aqui, né? Estamos juntos. Olha, coisa boa. Continuamos juntos. Muito bom esse encontro. Para quem não sabe, todos nós que estamos aqui somos membros da Teia. Então, nós estamos nos apresentando e contando as nossas histórias, as nossas experiências. Convidados, mesmo que não são da Teia, vão ser poucos. A maioria dos que vão participar do programa são os próprios membros da Teia, como Paula Zarte Padilha, que está desde o início desta aventura, e ela está lá em Curitiba. Tudo bem? Como vai essa jornalista, sindicalista? Estamos aí na correria, né? É muito bom encontrar você nesses ambientes online, que é o que nos é possível. Cumprimento também a Aracéia e o Bergamini. O Bergamini eu já conheço, né, desses encontros do jornalismo sindical e do NPC, agora é essa forma, né, virtual que a gente consegue compartilhar informações, compartilhar experiências, descobrir como é que as coisas estão se encaminhando aí na atual conjuntura. E é uma satisfação estar aqui nesse momento aqui para falar sobre comunicação sindical, sobre imprensa sindical. É isso, gente. Hoje nós vamos falar sobre a comunicação sindical. Essa comunicação que fala para milhões, que fala para trabalhadores bancários,
que fala para trabalhadores da saúde, que fala para os urbanitários, que fala para os trabalhadores rurais, em todos os cantos do país. Uma potência, né? Uma potência. Estamos em cada cantinho, a gente está com a nossa comunicação sindical. E eu queria começar perguntando para vocês, começar esse bate-papo nosso. A gente sabe, a gente conversa muito sobre a importância da comunicação sindical, a importância de os trabalhadores terem a sua própria comunicação, uma comunicação bem feita, uma comunicação bonita e que seja querida e amada por quem recebe, né? Ou seja, pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras. E agora, gente, em tempos de pandemia, pelo que eu ouvi dizer, um bem-te-vi na janela hoje me contou, os sindicatos estão assim, a mil com a comunicação. A comunicação está sendo muito solicitada. As jornalistas e os jornalistas sindicais estão trabalhando muito. É isso mesmo? Vamos agora, a gente inverte a roda. Como a gente começou pelo norte, agora a gente vai começar pelo sul. Conta para nós, Paulinha, como é que está a tua vida de jornalista? E você pode falar duplamente, né? Jornalista de sindicato e dirigente da Federação Nacional de Jornalistas. Como é que está isso? Eu posso falar, sim, sobre essas diversas dimensões, né, do jornalismo sindical. E eu também mesmo na FUNAG, né, na Federação dos Jornalistas, ainda assim, a minha experiência também é com a comunicação sindical, né, que eu faço parte ali do GT de comunicação. Mas eu vou começar falando do Sindicato dos Bancários aqui de Curitiba, que é onde eu estou trabalhando. Eu passei 2 anos trabalhando pela FETEC, né, que é a Federação Estadual aqui no Paraná dos Bancários. Entrei aí na pandemia ainda trabalhando pela FETEC, e lá a gente já desenvolvia, assim, já tinha essa dimensão apropriada aí das redes sociais, especialmente no Facebook, assim, né, para aproximar o contato com a população. A federação, no caso, ela é uma instância um pouquinho diferenciada, porque os sindicatos de bancários, na categoria dos bancários, né, os sindicatos têm o contato direto com a base, né, com os trabalhadores bancários, e a federação, ela fica nessa interlocução aí com os sindicatos. Então, a gente tinha como prerrogativa desempenhar um papel também de diálogo com a sociedade, né? Então, a gente trabalhava com pautas conjunturais e se utilizava muito do Facebook para ampliar aí esse campo das pautas conjunturais e, claro, trazendo aí o ponto de vista dessa categoria de trabalhadores dos bancários, mas fazendo esse diálogo também, acho que até mais focado na sociedade do que entre os trabalhadores, né? E agora, faz 2 meses aí, desde julho, faz 1 mês e meio aí, eu estou de volta aí no Sindicato dos Bancários, e a gente está desenvolvendo uma experiência muito intensa na nossa equipe ali da Secretaria de Imprensa, que houve a posse, né, também de uma nova direção, e foi toda já nesse ambiente virtual. Os bancários aqui do Paraná, eles passaram por vários processos, né, já dentro da pandemia, como o Congresso Estadual dos Bancários, né, a Conferência Nacional, um processo eleitoral, uma posse. Então, essas diversas burocracias institucionais, estou usando erroneamente a palavra burocracia, mas essas diversas instâncias institucionais que já ocorreram no ambiente da pandemia. Então, toda a estrutura do sindicato aí, do movimento sindical bancário, já está nesse trânsito, né, de se adaptar para esse contato online, para esses processos coletivos serem realizados de maneira virtual, utilizando essas diversas ferramentas, e daí foi todo esse processo que a gente já entrou de cabeça também na comunicação, né, em como reestruturar a Secretaria de Imprensa, essa forma de comunicação,
para os trabalhadores bancários e para todo o conjunto da sociedade, né? Então, a gente utiliza muito, a gente se apropriou muito das redes sociais para realizar um trabalho em rede, né? Então, se a gente está agora, entramos aí de cabeça na campanha salarial também, a database dos bancários é 1º de setembro, né? Então, a gente usa as redes sociais. A campanha salarial vai ser pelas redes. Sim, ela já está ocorrendo, né? As negociações houve todo o processo de construção da minuta de reivindicações, que foi com as conferências estaduais, com a Conferência Nacional dos Bancários, os encontros de bancos públicos. Todos esses eventos, eles foram realizados com a participação da base de maneira virtual, e daí o nosso papel de comunicação ali, eles transformam quase uma ferramenta, né, que viabiliza esses encontros, né, esses debates que antes eram realizados presencialmente. Então, realmente está muito estruturante a questão da comunicação. Então, a categoria bancária está em campanha salarial, estão ocorrendo rodadas de negociação de uma maneira até mais ágil, né? Quase que dia sim, dia não, que está tendo as rodadas de negociação, e todo o nosso trabalho ali da equipe de comunicação está em demonstrar esse aspecto dinâmico dessa nova configuração na pandemia, até porque as pautas são urgentes, né? As pessoas, quase metade da categoria dos bancários foram colocadas em teletrabalho, e não existe uma regulamentação para isso. Então, nesse ano aí, a principal, o que está ancorando aí além da defesa dos bancos públicos aí na atual conjuntura, que está sempre sob ataque, né, essa questão de regular o teletrabalho, das condições de trabalho dos trabalhadores aí durante a pandemia. Então, são mais esses aspectos. Então, a parte da comunicação, a gente está trabalhando muito em rede, assim, né, que o site ali é o local onde você tem onde as pessoas saibam que ali elas encontram as informações disponíveis, tanto sobre... Ela está dando a dica, né? O site é o site. O site é o site. O site são as informações ali, muito institucionais, as informações próprias que o sindicato produz, tanto para responder a essas questões formais, por exemplo, né, edital de assembleia, informe sobre a avaliação das negociações, esses diversos aspectos aí relacionados à pandemia, monitoramento aí de casos de contaminação na categoria. Então, essas informações produzidas, assim, internamente pelo sindicato, elas ficam ali, né, subsidiadas aí no site. Aí a gente utiliza o Facebook para fazer um diálogo mais amplo, né? A gente traz as pautas conjunturais dos parceiros, né? Por exemplo, matérias publicadas pela CUT sobre a conjuntura, tudo que está, materiais disponibilizados pelo DIESE, os aspectos até da conjuntura política e econômica aí nesse contexto de pandemia, porque a gente tem que considerar também que mesmo em categorias de trabalhadores que tenham uma tendência mais conservadora, digamos assim, né, ou até que sejam parte do eleitorado do presidente, por exemplo, a gente está numa conjuntura tão hostil, mas ela nos possibilita dialogar com essas pessoas que até questionam o fato dos sindicatos se posicionarem ou não politicamente. Então, parece uma conjuntura que possibilita isso de uma maneira que nós não estávamos tendo, né, nesses momentos mais recentes. Segura aí, Paulinha, que a gente volta já para falar com você. Bergamini, e aí, de tudo que você ouviu, o que tem em comum? Como é que você se sentiu ouvindo a Paula falar? Olha, Cláudia, ouvindo a Paula falar, eu identifico muito do que eu estou vendo também, da realidade que eu estou vendo. Mas eu vou voltar um pouquinho antes do conteúdo que a Paula está colocando e entrar na sua questão sobre a importância aí da imprensa sindical, né? A imprensa, a comunicação, ela é uma força social, chamada de quarto poder, não é assim? A gente sabe o quanto ela pesa na condução, no conhecimento, no controle da sociedade, nas ideologias que são veiculadas, e como as ideias que circulam, não é? E, então, é natural que, dentro do sindicato, a comunicação, para os sindicatos, a comunicação seja fundamental, seja parte da espinha dorsal do sindicato, seja parte fundamental do cérebro do sindicato.
É impensável um sindicato sem comunicação, e sem comunicação bem feita. Até porque as empresas, as instituições e o próprio Estado, através da imprensa empresarial, está ali bombardeando o trabalhador, a população, o tempo inteiro. E nós temos esse trabalho contrário a fazer, o trabalho de organização, o trabalho de conscientização, e todo um trabalho de levar um conteúdo ideológico, uma compreensão diferente de sociedade. A comunicação é simplesmente isso, é o príncipe eletrônico, na esteira do príncipe coletivo, do Gramsci, na esteira do príncipe do Maquiavel. Hoje ela é teorizado como um príncipe eletrônico, um grande príncipe, aquele grande veiculador, a televisão principalmente, né? Mas agora as redes sociais estão mostrando a sua enorme importância. Eu acho que uma coisa importante que aconteceu agora com a Covid foi essa conscientização da força das redes sociais. Eu tinha me deparado até agora com muita resistência, não muita, mas uma boa resistência dentro dos sindicatos, no uso das ferramentas eletrônicas, e, sobretudo, na produção de audiovisuais. Para você ter uma ideia, eu estou ali com o pessoal da educação de São Paulo, que eu trabalho, dos gestores educacionais de São Paulo, nós estamos há 2 anos ali montando um estúdio, e fomos ali nos arrastando, conseguimos chegar ao ponto de comprar todo o equipamento, e ficamos amarrados numa coisa besta, que é um espaço para montar um estúdio, mas eu acho que, de tudo que eu vinha falando, eu não consegui convencer a diretoria da importância da gente começar a elaborar conteúdos audiovisuais, da força que isso tem. Aí veio a pandemia. No começo, teve toda um setor social aí tentando mostrar a parte boa, né, da pandemia, um monte de youtuber. Mas veja só, não tem parte boa nenhuma na pandemia, só tem Pois é, só tem coisa ruim na pandemia, né? E ainda mais se juntou com o governo Bolsonaro. Olha só esse ano, governo Bolsonaro, pandemia, eu acho que esse ano é inesquecível, por ruim que está sendo. Mas, enfim, de repente, todo mundo começou a fazer live e as direções sindicais viram que tinha que fazer live, caiu a ficha de todo mundo, né? Aí foi aquela avalanche. E eu que fiquei 2 anos montando um estúdio, tive que começar a fazer um trabalho de lives, um trabalho audiovisual com o sindicato dentro de casa, da minha casa, com ferramentas disponíveis. Isso mostra uma dimensão também do nosso trabalho jornalista nesse processo. Muito bonito o seu estúdio que você montou em casa. A gente está vendo aqui, você tem um belo estúdio. Isso aqui é a minha experiência de fotógrafo, que me dá uma ideia boa de como montar um cenário, uma iluminação, isso é importante. Né? Isso é muito importante, Bergamini. Saber usar e aparecer, e saber como vai aparecer. Mas, enfim, Cláudia, então, eu ouço muito dizer que nós, nessa pandemia, estamos tendo que aprender a trocar o pneu com o carro andando, não é isso? Nós, jornalistas, então, nós tivemos que se virar, gente, porque aí caiu a ficha do povo que tinha que fazer live, que tinha que fazer audiovisual, que tinha que fazer um monte de coisa diferente, que tinha que usar Zoom, que tinha não sei quem é que tem que se virar. E aprender a usar primeiro, e disponibilizar, e ensinar os outros. Somos nós. A gente está trabalhando que nem louco, e sem ter tido tempo de ter tido nenhum tipo de formação. A gente teve que se formar na porrada aí. Ainda bem que eu já estava meio preparado para o negócio, com essa história de montar. Você trabalha com diretores educacionais, é uma categoria também que teve que entrar na marra, né? No mundo virtual, os professores, educação. O pessoal da educação aqui de São Paulo, particularmente os gestores educacionais, eles não tiveram home office, eles estão trabalhando nos locais de trabalho. Os professores estão trabalhando a partir de casa, tendo que se virar também, de aprender a usar as ferramentas, fazer o que for possível com os alunos. Agora, os gestores não, eles tiveram que ficar dentro da escola. E, aliás, Cláudia, deixa eu dizer uma coisa. Essa nossa live também está sendo transmitida no Facebook do Sindicato dos Correios de São Paulo, que é outra categoria para a qual eu também estou ali junto, fazendo trabalho, e já há muito tempo, mais de 20 anos. Beijo para o Douglas. E isso, Douglas, o meu grande amigo Douglas, que é o diretor de imprensa. Né? Sempre vem aos nossos cursos. E o pessoal do Correio vai viver agora, na segunda-feira, uma outra situação que os sindicatos estão sendo impulsionados a viver. Eles vão ter uma Assembleia Nacional,
que com votação, que pode ser a votação de uma greve ou não, vai depender do que vai acontecer num julgamento que tem no STF, que inclusive amanhã não, sexta-feira, é outra situação inusitada, né, que os sindicatos estão tendo que se enfrentar, fazer uma Assembleia Nacional online e com votação virtual. Olha essa coisa doida. Espero que vocês estejam bem preparados. Mas a gente vai, eu quero depois, na segunda rodada, vamos nessa rodada ainda, depois eu faço uma outra pergunta. Vamos então a São Luís. Aracéia, liga o seu som, Aracéia, e conta para nós como é que está essa maravilha. Bom, nessa cidade maravilhosa, como é que está essa vida? Nessa cidade maravilhosa, a vida também não está fácil. Mas tem uma música que eu gosto muito, que diz: vivendo e aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, vivendo e aprendendo a jogar. E eu acho que a gente vive assim também, né, no dia a dia da comunicação e especialmente no dia a dia do movimento sindical. A gente tem uma categoria, nossa categoria é uma categoria de saneamento e energia, né? Isso inclui muitas empresas na base, públicas e privadas, uma categoria muito diversa, tanto em idade como em formação, né, grau de escolaridade, intimidade ou não com o mundo digital. Então, é óbvio que nesse momento a gente enfrenta a dificuldade, né, de aprender a jogar e continuar vivendo e sobrevivendo e resistindo. E eu acho que é isso que a gente tem feito, como a gente sempre fez, porque, especialmente nos momentos de crise, a gente tem a melhor dimensão da importância da comunicação, né, enquanto estratégia fundamental da luta, e da luta dos trabalhadores. E, nesse momento, é isso que está acontecendo. Praticamente, de certa forma, a luta sindical ficou completamente agora nesse campo da comunicação digital, né? É a única forma, em tempos de pandemia, de se comunicar com os trabalhadores. A nossa categoria, ela está parte trabalhando, porque nós fazemos serviço essencial, né? Saneamento de água, esgoto e energia, e parte em casa, porque tem o pessoal do grupo de risco, etc. Né? Então, a gente tem tentado, como todo mundo, fazer as reuniões virtuais, as assembleias virtuais, os boletins, os informativos eletrônicos, tentando estar mais presente nas redes sociais ainda. As redes sociais, na verdade, é uma coisa que elas são muito recentes, mas para o movimento elas são mais recentes ainda, porque a gente levou um tempo, né, para começar a vivenciar esse mundo, a dominar, se apropriar dele. Só que, como diz o Bergamini, chegou a pandemia, a gente não teve mais escolha, teve que correr mais atrás mais do que nunca. E nesse processo a gente tem aí todo um processo de autoformação, mas também de formação dos dirigentes da base, que muitas vezes não estavam acostumados a lidar com certas tecnologias, com certas plataformas. Então, a pergunta que eu queria emendar é exatamente essa, que eu queria também que vocês respondessem. Como é que a base o que a base está achando disso? Está respondendo? Curte, compartilha, manda no grupo de Zap para a família, fala com o sindicato. Vocês têm ideia de como é que a base está recebendo isso? Aqui a gente tem uma certa ideia. Na verdade, o WhatsApp acaba sendo o canal mais forte, como tem sido entre os brasileiros de uma maneira geral, né? Então, há uma comunicação ali instantânea e diária feita através do WhatsApp, pequenos, rápidos informes, os informativos mais elaborados, tem os grupos, né, das diversas empresas, tem os grupos dos dirigentes, tanto a direção geral como a direção executiva, então isso está sempre a todo vapor, né? E nas redes sociais, no nosso caso, há uma interação bem razoável. No caso, nosso Facebook é a rede com mais adesão, né? Assim, que tem o maior número de trabalhadores
que curtem, que comentam, que compartilham, né? Seria a rede principal da categoria, o Facebook e os assim, dentre as redes, depois do WhatsApp, né, que tem aquela coisa tanto coletiva de grupo como tem o individual, tete a tete, acho que seria o Facebook. Na nossa categoria seria o Facebook. Eu acho até que pela característica dela, né, ainda é o Facebook a rede mais, realmente, que a gente percebe maior interação. E aí a gente tem usado as plataformas que estão aí disponíveis para fazer as reuniões, videoconferências, até as negociações com as empresas, tudo está acontecendo. Eu acho que no início o trabalhador meio que não conseguia muito enxergar isso, né? Pô, cadê o sindicato, né? O que está acontecendo? E aí a gente começou a correr atrás de também demonstrar, de aumentar o volume de informação, de informativa, das próprias reuniões, os segmentos da categoria também virtuais, para dar feedback. Então, assim, está todo mundo aprendendo junto. Eu acho que a verdade é essa, está todo mundo aprendendo junto. Agora, exatamente. No nosso caso, a gente tem as campanhas salariais, as do saneamento foram prorrogadas, as datas bases, em comum acordo entre os dois lados. Do setor elétrico, no caso da distribuição, né, que é a Equatorial Energia, nossa, a data base é novembro, mas a da transmissão e geração, que no nosso caso aqui é a Eletronorte, né, da Rede Eletrobras, já está acontecendo a campanha salarial, tudo pelas plataformas, tudo por meios digitais. Assembleias, reuniões de negociação, tudo está acontecendo. No nosso caso, a gente tem hoje um desafio que realmente é muito grande, que tem a ver com esse momento horrível, terrível que a gente vive no Brasil. Primeiro, o Bergamini já tocou que assim, a retirada de direitos, a flexibilização de direitos, que já vinha ocorrendo na pandemia, se intensifica, né? Então, você não tem sossego, é a jornada de trabalho, é a suspensão do contrato de trabalho, é a redução do salário, é uma série de coisas. Mas, no nosso caso, da categoria urbanitária, tem algo que é extremamente terrível, que é a privatização, né? A ameaça da privatização, tanto do setor elétrico como das empresas de saneamento. A privatização da Eletrobras já é um processo que já vem de um tempo, já existe um projeto no Congresso, existe uma campanha grande da categoria Energia não é Mercadoria contra a privatização, e agora, em plena pandemia, o governo Bolsonaro consegue aprovar na Câmara no final do ano e no Senado, em plena pandemia, o novo, que ele chama de novo marco regulatório do saneamento, que nada mais é do que criar todas as condições para entregar às empresas públicas de saneamento, né, para, em alguns casos, liquidá-las, em outros casos, entregá-las de mão beijada, mas, enfim, entregar o setor de saneamento, entregar aquilo que as grandes corporações desejam há muito tempo, que é a gestão, o gerenciamento, né, da água e dos serviços de abastecimento de água e de saneamento básico no geral. E aí a gente brigam por essa água. Brigam. E vão conseguir agora muitas facilidades, avançar muito nessa luta, nessa briga. Mas, Bergamini, eu queria que você respondesse a uma pergunta que a Aracéia fez. Cadê o sindicato? Como é que ela disse que os trabalhadores no início perguntavam, mas cadê o sindicato? Como é que os gestores educacionais e os carteiros, os trabalhadores dos Correios estão sentindo o sindicato através das redes sociais? Como é que está se dando essa interação? Porque sem essa interação a gente não vai barrar a privatização, a campanha salarial tende a ficar desfavorável para o nosso lado, né? Então, como é que está essa interação com a categoria? Paula, e eu vou repetir essa perguntinha para você daqui a pouquinho. Vai, Bergamini, é só ligar o seu som. Enquanto eu desligo o meu. É o Joca que tinha desligado, ele lembrou de ligar.
Ô, Cláudia, tanto os trabalhadores dos Correios como os gestores da Educação Municipal de São Paulo estão com uma realidade muito específica, porque são duas categorias que não pararam de trabalhar na pandemia. As situações são próximas, embora sejam bastante diferentes, porque, obviamente, a situação dos trabalhadores dos Correios é dramática. Eles trabalham em locais de trabalho aglomerados. Dramática. Local de trabalho aglomerado, com muito problema de infraestrutura, de ventilação, isso vem de muito antes da pandemia, e eles têm que ir para a rua, entrar em contato direto com todo mundo, entregar objeto, tem toda aquela história de contaminação no objeto. A empresa resistiu, demorou demais para dar máscara, não aceitava dar máscara para o pessoal, teve que entrar na justiça. Começou a ter casos e casos e casos de Covid-19 nas unidades de trabalho, e a empresa não queria nem dispensar o pessoal, nem fechar a unidade. O sindicato conseguiu isso na justiça do trabalho, fechando unidades, obrigando a empresa a fazer desinfecção, fazer testagem, é uma realidade dramática. O pessoal dos gestores também tiveram uma situação muito difícil, embora não tenham essa realidade de aglomeração, mas eles tiveram, por exemplo, que entregar a cesta básica nas escolas. Os serviços do Estado de assistência social, subprefeitura, tudo fechado. Sobrou para quem fazer o serviço social? As escolas, entregar cartão merenda, e é o gestor educacional que está lá, com praticamente nenhum funcionário. É uma loucura. Agora, são duas, em termos de comunicação, de como o sindicato chega aos trabalhadores, também são duas realidades muito diferentes e muito ricas. No caso dos gestores, o sindicato trabalha muito com WhatsApp e com telefone, já há bastante tempo. E, obviamente, nesse período, ampliou muito, e foi um canal que se mostrou muito forte, de manter essa proximidade, essa conversa com os gestores, né? As redes sociais, tanto o Facebook, quanto o YouTube, quanto o Instagram, a gente estava muito dependendo do estúdio, de ter essa grade de programação, essa coisa, né? Então não estava tão forte, mas aí veio a pandemia, nós começamos a fazer as lives, nossa, o negócio explodiu. O nosso YouTube, por exemplo, triplicou a quantidade de seguidores, nós fizemos lives com uma quantidade de assistentes que nós nem imaginávamos. É verdade que foram lives muito certeiras nos temas, foram muito ao encontro, né, do que a categoria estava precisando ouvir, da realidade das escolas, do trabalho que ela tem que desenvolver, dessa situação de volta à aula, não volta, como é que fica a pandemia. Nós já fizemos 5 lives, uma delas com a doutora Natália Pasternak, que acho que todos vocês já viram falando, ela é uma microbiologista da USP, muito respeitada, está tendo uma fala muito, muito importante. Amanhã tem outra, que é com a psicóloga Vera Iaconelli, que também está tendo posicionamentos muito bons. Semana que vem tem uma outra live com ninguém menos do que o Mário Sérgio Cortella, nos falando sobre qual é a possibilidade de ser feliz nesse momento que nós estamos vivendo em plena pandemia. É o que nós queremos saber. Eu vou me inscrever no canal. Vai lá, é o Cinesp, é o Cinesp 1. E a realidade dos Correios é um pouquinho diferente, precisa reforçar esse trabalho no WhatsApp, em telefone, tinha um trabalho mais forte no Facebook, mas nós já discutimos e vamos começar a encaminhar também programas, já estamos formatando um programa semanal, bem sindical mesmo, de fazer um balanço para a categoria das coisas que estão acontecendo, e de colocar spots, de colocar entre um programa e outro excepcionalidade, coisas que tem que ser dita naquele momento para a categoria, não é? Então, está indo bem o trabalho. Que maravilha, que maravilha. E, Paula, e os bancários e as bancárias, Paula? Como é que eles estão se sentindo? Uma categoria que também, você falou, metade ficou em home office, mas a outra ficou lá, né? Imagina os bancários e as bancárias da Caixa. Só um comentário ainda na sua fala, Bergamini. E alguns jornalistas, a mídia, ainda aproveitando para fazer campanha pela privatização dos Correios, devido ao alongamento dos prazos para as pessoas receberem as mercadorias postadas nos Correios. Então, a crítica, sem levar em consideração
a crítica aos Correios, sem levar em consideração ao momento de pandemia e afirmando, já era assim, sempre foi assim. Ou seja, privatiza. Vocês são guerreiras e guerreiros, porque essa luta é... Vamos lá, Paulinha, vamos para Curitiba. Como é que as bancárias e os bancários estão se sentindo? Como é que eles estão reagindo, interagindo com o sindicato? Acho que na pandemia, assim, não é uma especificidade assim da categoria dos bancários, mas a pandemia ela faz ser os sindicatos serem ali um canal de denúncias praticamente, né? Com tantas, porque a gente está falando aqui de, olha, não é uma coincidência o fato de que os colegas aqui que estão dividindo essa live comigo, compartilhando as informações, trabalham em sindicatos que são de categorias de trabalhadores decretados serviço essencial. Gente, todas as categorias de trabalhadores do emprego formal foram decretados serviço essencial, né? As escolas estão com as aulas suspensas e os professores estão trabalhando em home office sob essa condição aí das videoaulas e tal, mas a grande massa de trabalhadores aí, de todas as categorias de trabalhadores, estão sob decreto de serviço essencial. Então, quem pode exercer seu trabalho em home office está tendo esse, entre aspas, esse privilégio, porque são diversas as dimensões do home office, mas é sim um privilégio, e grande parte dos trabalhadores do que resta de carteira assinada e de emprego formal nesse país, porque metade da população ou está desempregada, ou está em desalento, ou está nessa situação de desamparo, nisso, Paula. Né? Então, assim, e quem está nessa última trincheira do emprego formal está trabalhando como serviço essencial, né? Então, assim, os sindicatos, eles estão ali como canal de denúncia, a gente é acolhimento de trabalhador, né? E eu me incluo nisso também, agora também falando como dirigente sindical, porque é muito, a gente tem que ter muita sensibilidade nesse momento, né? Por exemplo, a gente tem que olhar todas as diversas categorias, a gente está aqui, grande parte desses trabalhadores também tiveram suas reduções de salário, né? E se a gente for falar da categoria bancária, por exemplo, não houve, os bancos eles não aplicaram o MP 936, então não houve redução de salário. Mas por quê? Porque o sindicato se adiantou, o movimento sindical organizado nacionalmente se adiantou e conseguiu uma mesa de negociação que isso não fosse feito. Então esse é o trabalho da comunicação, né? Alertar esses trabalhadores que, você está com os seus direitos, mas todo o resto da classe trabalhadora teve o salário cortado, né? Então, assim, são muitas as dimensões, mas eu queria falar que essa forma de contato, né, já existia também, aqui também é usado muito o WhatsApp, a lista de transmissão, os trabalhadores buscam muito o sindicato, tanto nesse canal de denúncias, quanto para obter informações pelo WhatsApp, mas é muito interessante, que acho que pode ser utilizado por diversos sindicatos, a utilização em rede das redes sociais, né? Eu já vi ali na minha primeira fala falar da importância do site, mas nas redes sociais a gente pode fazer as pessoas transitarem pelas informações, né? Por exemplo, a gente está com uma experiência, faz 2 semanas, entramos na 3ª semana agora, que a gente criou uma conta de Instagram para o Sindicato dos Bancários. A gente pensa, assim, às vezes, né, que por conta da dimensão da imagem, que tem que tomar cuidado com o que vai postar ou não, que talvez não seja interessante, mas em 2 semanas a gente já está com mais de 500 seguidores, sabe? As postagens, elas têm um número até crescente, né, de curtidas aí nessas postagens, dá para utilizar o Stories, que você pode mensurar a métrica, então, cada Stories ali de 500 pessoas que estão seguindo o Instagram, 100 delas estão visualizando os Stories, então, assim, e como que funciona essa dinâmica, né? A gente trabalha aqui, por exemplo, coloca lá uma imagem, a gente tem uma equipe que pode produzir, uma equipe de designer que produz essas imagens, assim, com uma palavra-chave, uma imagem sobre determinado banco ou sobre determinada pauta, e coloca lá no Instagram, né? E fala assim, isso e aquilo, e as informações estão no site. Então, a pessoa, ela sabe do que o sindicato está falando, e se ela precisar de mais informação, ela vai recorrer ao site. Então, a gente vai estabelecendo pontes, né, e esse sistema em rede, utilizando também o Twitter, utilizando o Facebook, utilizando também vídeos, né, vídeos produzidos, e o canal no YouTube, que também
compartilhado ali no Facebook, no site. Então, todos os produtos de comunicação que a gente pode desenvolver nesse momento, eles podem se transformar numa rede de informação para que, de algum modo, essas pessoas, esses bancários ou o conjunto da sociedade saibam que esse sindicato está produzindo esse tipo de informação e que ele pode ser uma referência, né, para a pessoa ficar bem informada, para a pessoa saber sobre todos os assuntos, né? Ótimo. E só uma especificidade, assim, né, aqui no Sindicato dos Bancários, é que a gente não está promovendo lives, né? Mas a gente faz ali, por exemplo, durante as mesas de negociação, a gente fez um formato super bacana, assim, que é, por exemplo, do presidente comentar, assim, fazer uma avaliação saindo da reunião, né? Essa proximidade não era possibilitada antes com as reuniões presenciais de negociação, porque era toda uma organização de evento, assim, né? E que agora as redes sociais e as coisas online, assim, esse contexto permite. Então, são essas diversas coisas, assim. Mas eu acho que o de mais sensível nessa conjuntura é esse caráter dos sindicatos, né? Aqui eu posso falar também pelo sindicato dos jornalistas, aqui não tanto pela FENAGE, pela federação, mas pelo sindicato dos jornalistas, essa característica do sindicato ser um acolhimento, né? Uma porta de entrada para as denúncias e para a gente saber como trabalhar essas denúncias para transformar transformar essas situações, né? A gente recolhe as denúncias, a gente oficia as empresas, ali pelo Sindijor, ali na segunda quinzena de março, a gente estabeleceu ofícios, assim, né, com diversas coisas mínimas, assim, que os jornalistas iriam enfrentar, os que continuam nas ruas fazendo as reportagens, uma série de protocolos, né, para enviar para as empresas. Aí, lá pela FENAGE, a gente fez esse trabalho de monitorar os diversos sindicatos de jornalistas de todo o país para saber como eles estavam atuando junto às empresas para a proteção desses trabalhadores e sistematizar isso. Então, são essas diversas nuances da comunicação sindical, né? Que cada entidade se apropria de uma forma e se utiliza de uma forma desse conjunto de informações de acordo com o seu foco de atuação também. Então, ser jornalista sindical é ser um pouco de tudo, né? A gente tem que acompanhar a conjuntura, a gente tem que entender como que as coisas estão acontecendo em outras categorias de trabalhadores, e eu acho que e tudo isso, eu pelo menos estou em home office, estou com a minha filha aqui também em idade escolar, né, acompanhando, então a gente tem que tudo se dá esse tempo de como as coisas vão acontecendo. Vocês me antecipam. Mas antes de passar para outro comentário que eu gostaria de ouvir de vocês, eu quero só falar, em uma das lives, foi das primeiras que eu participei, foi para o Sindicato dos Bancários do Maranhão, da tua terra, Aracéia. E nós, no Núcleo Piratininga, sempre falamos da necessidade de falar de toda a luta da classe, né? De ampliar a pauta, de não falar apenas dos assuntos corporativos, de falar do transporte, da educação, se é bancário, mas também falar da privatização do saneamento, e o saneamento falar do lucro dos bancos, e assim nós teríamos uma grande comunicação de classe. Bom, nessa live eu falei o seguinte, olha, eu sempre falei tudo isso e continuo falando, mas nesse momento eu queria dizer uma coisa para vocês, se voltem para a categoria e acolham esse povo, porque esse povo está sofrendo muito, né? Está todo mundo sofrendo muito. Isso era o início da pandemia, os bancários estavam ainda naquela situação. Falei, assim, voltem para a categoria, abracem, acolham a categoria de vocês, deixem um tempinho, depois a gente volta a falar da vida de todo mundo. Mas o comentário para os três, que eu começo com você, Bergamini, é como é que faz isso tudo? Site, Facebook, Twitter, Instagram, Tinder também tem, não sei se o Tinder, pode fazer um Tinder sindical, pode ser uma ideia interessante que a gente lança aqui, né? Um Tinder sindical. Que mais? O TikTok, o Telegram, e a responsabilidade com a produção desse conteúdo, que a nossa responsabilidade é tremenda, e YouTube.
Ou seja, o YouTube é uma outra linguagem e as lives. E nós estamos competindo com dois... primeiro, com a quantidade tremenda de lives, buscando a nossa audiência no meio de tantas lives. E uma outra questão que a gente pode deixar para o final é as fake news, que não dá para deixar de falar nelas. As categorias estão recebendo pelo WhatsApp hoje, estão recebendo pelo WhatsApp hoje a notícia de que é impossível que tenha 100 mortos no Brasil. Está circulando com dados, segundo um portal, não sei das quantas, eles preparam direitinho, né? Mas isso está chegando hoje para o WhatsApp das pessoas, que não tem 100 mil mortos no Brasil. Então, vocês têm dois desafios muito grandes, né? Que é como fazer com qualidade isso tudo, como a gente virou jornalista de rádio, de televisão, de texto, de tudo isso, e ainda nesse cenário de combater as notícias falsas. Você, Bergamini, para a gente começar essa rodada. Cláudia, não é fácil. Eu vou começar trazendo alguns conteúdos de um dos meus... Acho que eu posso chamar de mestre, porque eu conheci, eu tinha uns 17 anos, mais ou menos, que é o Vitor Gianotti. E uma das coisas que o Vitor dizia é que a gente tem que se apropriar do que é bom. Olha lá, ele dizia, naquela época que era só impresso praticamente. Vocês estão vendo aqui esse jornal, Folha de São Paulo, por exemplo, sei lá, qualquer um? Os caras gastaram uma fortuna para fazer um estudo gráfico. Qual é a melhor maneira de atingir as pessoas? Qual era o tipo que ia ser usado? Qual é o tipo de letra? Eles mandaram desenhar uma letra específica. Tá vendo como diagrama? Olha, tem grandes profissionais aqui que os caras pagam uma puta grana. Olha como o cara estrutura um texto para ser compreensivo. O que é bom, a gente pega e junta com a nossa experiência, com a nossa necessidade, com a linguagem da nossa categoria, para fazer um trabalho bem feito. Bom, se só com o impresso já era difícil, com tudo isso que veio, e a gente tem que se virar em um monte, é realmente muito difícil. Mas, bom, a comunicação é um bem social, né? A comunicação tem uma função social fantástica. E eu acho que nós, jornalistas, somos apaixonados pela profissão que escolhemos, de uma maneira geral. E nós, jornalistas sindicais, pelo menos a maioria de nós, estamos duplamente apaixonados. Primeiro, pela comunicação, pelo trabalho, pela importância social que ela tem. Segundo, porque nós estamos na luta social e a maioria de nós é lutador. Nós somos críticos, nós somos anticapitalistas, nós queremos mudar a realidade, nós queremos um mundo justo. Então, nós juntamos essas duas coisas e isso nos torna apaixonados irremediáveis. E isso talvez nos dê força para entrar de cabeça e trabalhar, e estudar, e procurar aprender igual loucos, sem medo de ficar doente, sem medo de ser atingido pelo estresse, pelo pânico, pela síndrome de burnout, mas tem que tomar cuidado, porque nós não somos super-homens. Não vai ler o Nietzsche e achar que nós somos super-homens já nietzscheanos, ou então da Marvel, né, que é mais fácil ser. Não, eu não sei. O super-homem da Marvel talvez seja mais fácil. Mas, enfim, nós não somos nenhuma coisa nem outra. Então, nós estamos nos desdobrando, mas a maioria de nós, eu acho que dá conta sim. A gente precisa aprofundar a nossa conversa, a nossa discussão com as direções sindicais, para elas entenderem essa dimensão e talvez investirem mais nas equipes, me darem a equipe que eu preciso, que a Paula precisa, que a Araceia precisa, que o sindicato precisa, que a categoria precisa, para fazer um trabalho de excelência, e a classe trabalhadora, que o Brasil precisa, para fazer um trabalho de excelência e combater a visão única, né? Essa loucura neoliberal que nós estamos vivendo, e criar uma ideia de país possível, diferente, justo, igualitário, com direito para todo mundo, porque é tão básico, né, gente? Nós todos pagamos impostos, por que só uns que têm direito e a maioria não tem porcaria nenhuma? Nós, sindicalistas, nós, jornalismo sindical, nós, sindicatos, temos essa mensagem a transmitir para a sociedade.
Nós, jornalistas sindicais, eu tenho certeza, posso falar por mim, pela maioria de nós que eu conheço, que nós estamos nessa. E nós estamos trazendo as lideranças sindicais junto para investir da maneira possível e a gente se formar cada vez melhor e ter o melhor equipamento e fazer o trabalho mais o melhor possível. Relembrando o Vitor Gianotti, vamos pegar o que é bom. Aracéia, meu amor. Sim, eu acho que é isso mesmo que o Bergamini traz para a gente. A gente apaixonado pelo que faz, normalmente militantes assim da luta social de uma maneira geral. A gente se desdobra, a gente corre atrás, a gente está aprendendo todo dia, mas eu acho que tem uma coisa que a gente precisa retomar mesmo no âmbito do movimento sindical, que é aquela história, a gente precisa olhar para frente e se apropriar de tudo que é bom, especialmente das novas tecnologias, e a gente tem que retomar uma coisa que estava lá no início assim, desse processo de redemocratização, que é investir novamente em formação, em boas conversas, em bons planejamentos, né? E rever novamente onde que a gente precisa investir mais. E eu acho que nem é má vontade, não é falta de vontade política. Eu acho que a gente, no movimento sindical, a gente vai sendo muito atropelado no dia a dia por um monte de coisas, e aí não somos só nós jornalistas, são os próprios dirigentes sindicais, né? Um monte de pauta específica, um monte de realmente, a gente faz o acolhimento todo dia, né? Das denúncias, dos processos de usurpações dos direitos dos trabalhadores e de sua dignidade. É um trabalho muito sério ser jornalista. E a gente fica... É um trabalho muito sério e a gente fica, nós, os dirigentes sindicais, assim, né, nessa luta. E a gente precisa achar junto, novamente, nós e eles, esse caminho de retomar novamente essa questão dos bons planejamentos, das boas formações, do que a gente vai investir. Nós, normalmente, temos estruturas tímidas, às vezes até precárias, e equipes muito pequenas, quando tem equipe, né? E aí, é como ele falou, a gente já lidava ali com uma certa luta com o impresso, né? Eu, por exemplo, sou puramente da época do impresso, né? Porque comecei a trabalhar com assessoria de movimento ainda na década de 90, e aí a gente foi correndo atrás de tudo que ia aparecendo, né? Então, por exemplo, os sindicatos urbanitários, se eu não me engano, é o primeiro sindicato, eu acho que da categoria, um dos primeiros do Maranhão a ter site. Temos um site em funcionamento, fomos correndo, não temos todas as redes sociais, porque essa é uma reflexão que eu sempre faço com eles também. Não basta ter, né? Você tem que ter, mas você tem que monitorar, você tem que interagir, você tem que... O Núcleo Piratininga é um filhinho que tem que dar comida todo dia. Exatamente. E a rede social, mais ainda. Porque, assim, se você tem uma rede social e você não interage, ela morre por inanição, né? É como se uma pessoa estivesse falando com você, você desse as costas sem responder. Só que isso numa escala muito maior, né? Então, você tem que interagir, você tem que monitorar, né, para você desenvolver boas estratégias, e você tem que criar formas de engajamento. Então, eu sempre defendi assim, a gente não vai fazer todas as redes sociais de uma vez, né? Porque a gente não dá conta. Então, a gente começou por aquilo que a gente sabia que os trabalhadores estavam usando mais, né? Pelo Facebook. Aí, agora, na pandemia, no início da pandemia, nós fizemos nossa conta de Instagram, que a gente não tinha. A gente tinha o Face, a gente tinha o YouTube, a gente tinha o site há muito tempo, fora esses, né, os impressos e etc. Nós temos, inclusive, o jornal geral, que é o jornal da categoria, que circula em todas as empresas, que chama de papel, jornal impresso. Para a nossa categoria, isso é muito fundamental. E continuou durante a pandemia? Não, durante a pandemia a gente suspendeu, e nós temos o Pinga Fogo, que é o jornal geral, e nós temos os informativos, Urbanitários, aí tem um selinho lá, Caíma, Urbanitários, selinho, Equatorial.
aí que é dirigido para cada empresa, que aí trata mais das especificidades, né, do dia a dia, de dar retorno das denúncias e etc. Na pandemia, a gente está mantendo os urbanitários online, só digital, né? O Pinga Fogo não saiu ainda uma edição na pandemia. Então, a gente ia ali dando conta de tudo isso. Não fizemos o Twitter ainda por isso. A gente está fazendo, faz uma rede, passa um tempo, faz a outra, passa um tempo, porque realmente a nossa estrutura ainda, embora o sindicato assim sempre entendeu, de certa forma investiu, mas nós somos uma equipe bem pequena, de 2 pessoas, né? E uma estrutura, como a maioria dos sindicatos, também pequena, tímida. Então, a gente tenta fazer o máximo que pode. Eu acho que, às vezes, a gente fica assim... Eu, pelo menos, às vezes, tenho esse sentimento. A gente quer fazer mais, a gente fica observando o que os outros fazem, quer fazer também, né? Quer melhorar, tenta, faz, melhora efetivamente, mas a gente também tem que dizer para a gente todo dia, a gente faz o melhor que pode, e a gente tem um compromisso danado com a luta dos trabalhadores e com essas categorias, né? Um processo realmente de acolhimento e respeito. Eu estou vendo, não, eu sinto na pele, né? É muito bom ser jornalista sindical, adoro. Gente, eu quero só... Uma curiosidade Por favor. só. É que tanto o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios quanto dos gestores educacionais aqui de São Paulo, nós mantivemos o jornal impresso. No caso do sindicato, do jornal impresso dos gestores, o pessoal do Correio foi entregar na casa deles. Caramba! E no caso foi pelo Correio. No caso do Sindicato dos Correios, não. Porque, veja só, os diretores do sindicato, como a categoria não entrou em home office, como a categoria está exposta, está se arriscando, os diretores do sindicato se reuniram e disseram: nós vamos fazer um jornal e nós vamos nas unidades entregar o jornal. Nós vamos lá, junto com o nosso trabalhador, fazer o quê? E fomos, já fizemos jornais e está entregando na mão do pessoal. É isso aí. Por favor, mandem para mim, para o Núcleo Piratininga, um exemplar desses jornais que eu quero ver. Eu adoro. E, de alguma forma, o Núcleo Piratininga está dando esse tratamento também aos seus alunos e às suas alunas, quando a gente manda entregar livros em casa. Mas antes de a Paula falar, aqui a gente está em muito boa companhia e muita gente participando, o que é uma delícia. Christian Silva, Luiz Baltar, Marisa Gami Silva, Carol Bandeira, Aparecida, Benedita Teixeira, os comentários de vocês aparecem aqui, eu não vou ler todos, que são muitos. Rosalina, um monte de beijinhos para você, Bergamini, dos 2 sindicatos que você assessora. Priscila Miranda, Marilza Gama, José Maria da Silva, Estil Maranhão, Suziane Moreira, Milton de Jesus Miguel, Rosalina Miranda, Rosana Capucci Borges, Moisés Ramalho, que também atua no Núcleo Piratininga, Silvana Azeredo, Rosa Valado, Eliane Moura, minha Nossa Senhora, que maravilha, Tatiana Regina, Márcio Mitelbá, de Curitiba, nosso colega da TEIA, o Christian novamente, Priscila Miranda, Douglas Melo. Douglas, já te mandei um beijo, não sei se você estava aqui, ele manda um recado para mim, diz que eu sou sempre precisa nos debates. Muito obrigada, Douglas, eu também te amo. Antônio Abcel, Aparecida, o Conselho Participativo Municipal da Moca, Fórum de Comunicação para a Sociedade, que excelente! O Cinesp de São Paulo, Pacheco Tchê, Arnaldo Salvo Júnior, a Kátia Marco, nossa colega também, da TEIA Editora do Brasil, de fato, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a Adriana Gulhas Din, do Sindipetro do Rio de Janeiro, que linda, Adriana, que bom te ver aqui, Pacheco Tchê, olha, muito bom, não teria tempo de ler todos os comentários, mas conforme vocês foram comentando, foram aparecendo aqui, agradecemos imensamente as palavras de carinho, afeto, a iniciativa para que a gente continue falando nesse assunto. Acabei de ganhar beijos da Adriana. 1000 beijinhos para você também, Adriana. Então, gente, nós estamos agora chegando ao final. Paula vai responder a essa nossa questão. Precisa aumentar a equipe? Eu acho que precisa.
todas as equipes vão ter que ter pelo menos mais um ou mais uma para dar conta dessa disputa que nós vamos fazer. Como é que é, Paula? Conta para a gente. Eu sempre fui uma defensora, assim, e agora de maneira mais acentuada ainda, que nós, jornalistas, de uma maneira geral, não do jornalismo sindical isso, mas da profissão, existe uma tendência a sermos transformados em multimídias, né? E eu sempre fui assim, eu sempre me coloquei, assim, como uma... Não, eu sou jornalista de texto, né? Eu vou até ali, né? Eu sou discursista, eu vejo discurso, eu sou jornalista, eu escrevo, eu faço coberturas, né? Mas eu não vou fazer vídeo, eu não vou fazer... assim, né? Não vou fazer rádio, eu não vou fazer... Então, assim, eu entendo que para a gente fazer nosso trabalho de maneira adequada, a gente tem que ter ciência dos nossos limites, do que a gente pode executar de maneira fazer bem feito o trabalho, né? Que os nossos sindicatos aí têm que ter a confiança no que a gente pode oferecer para eles, e que a gente tem que ter esse processo de transparência, né? Que se o objetivo é avançar ali para o vídeo, então tá, mas então tem que ter uma estrutura adequada, né? Tem que ter a estrutura adequada, com profissionais adequados para isso. E claro que o que eu estou falando aqui não é a realidade dos sindicatos de uma maneira geral. A gente vem aí, nesses últimos 4 anos, de uma extensa precarização e ataques, assim, que estão minguando os sindicatos, e todos nós sabemos disso, porque como os meus colegas aqui já falaram, quem trabalha com jornalismo sindical também um pouco ou muito militante, né? Não está nessa vida a passeio, mas mesmo assim, quando a gente vai pensar numa estrutura de comunicação sobre os objetivos da Secretaria de Imprensa, sobre os objetivos da comunicação, já tem que prever a estrutura mínima possível para isso. E a estrutura mínima não é uma pessoa que faz tudo, né? A estrutura mínima são os profissionais que têm aí a sua forma de trabalhar nos diversos segmentos, nos diversos produtos jornalísticos que é possível oferecer, né? Mas eu queria também aproveitar para fortalecer a nossa forma de se anunciar como jornalistas sindicais, porque eu entendo o jornalismo sindical como uma diferença muito clara da assessoria de imprensa convencional, né? Não estamos falando de empresas que vendem produtos, nós estamos falando de temáticas importantes para o conjunto da sociedade, né? Então, eu acho que é muito gratificante a gente formar essa frente aí de nos enunciarmos como jornalistas sindicais. E eu queria também aproveitar que estamos finalizando aqui, né, convidar aí todas as mães jornalistas a responderem à pesquisa da FENAGE, que a gente está desenvolvendo até o dia 17 de agosto, sobre as condições de trabalho das mães jornalistas durante a pandemia. É um questionário simples, poucos minutos responde, mas é muito importante para a gente registrar esse momento histórico das condições que estamos submetidas aí no nosso trabalho de uma maneira geral, e essa pesquisa está disponível no site da FENAGE, então eu convido todas as mulheres que são mães e que são jornalistas a participarem dessa pesquisa para subsidiar a gente com dados, para a gente pensar em ações também, tá bom? Obrigada. Vamos encerrar, temos que encerrar, mas a gente vai encerrar e eu quero fazer uma última perguntinha para cada um de vocês. Aracéia, complete a frase. Ser jornalista sindical é? É um desafio delicioso. Bergamini, ser jornalista sindical é? O som. Ser jornalista sindical é praticamente quase que metade ou mais da minha vida. É uma paixão profissional, é uma coisa forte que eu quero fazer até ficar bem velhinho. E Cláudio, eu posso agradecer esse monte de doido que está falando aqui, me mandando tchau, me mandando oi. Eu não sou corintiano,
Eu sou palmeirense, mas eu sou obrigado a dizer que tem um bando de doido aqui do Sindicato do Correio e do Silesp que trabalham comigo, dirigente, o pessoal da base, colega de trabalho. Queria agradecer muito a eles todos por estar aqui acompanhando a gente dessa conversa importante e agradecer a todos vocês, as coisas essenciais que vocês falaram. Essa última fala da Paula é fundamental. E é isso aí. Obrigado por estar aqui com vocês. Adorei essa conversa. E aqui a gente aproveita a lembrar aqui que chegou mais gente, não para de chegar, gente. O Luciano, da FENAJUF, diz: estamos aqui, Luciano Berengeno. Luiz Baltar me manda um beijo. Priscila, Maril, José Guilherme Castro, a associação, o Cinti Piauí está aqui. Olha que bonito. Vocês vêm aqui um dia contar essa história para a gente. Obrigada, gente. Obrigada a todas e a todos que nos acompanharam nesse debate. Foi muito bom. Paula Padilha, ser jornalista sindical Ser jornalista sindical é cumprir um importante papel nas entidades sindicais que contribuem aí com o processo de transformação da sociedade. E eu acho que não tem satisfação maior, né? É muito bom, gente. Ser jornalista sindical é uma delícia. Essa é a minha definição. Viva a comunicação dos trabalhadores. Muito obrigada. Beijo. Obrigada, gente. Beijo. Até já. Boa noite. Até já. Obrigada, Joca Madruga, que nos coloca aqui no ar, o nosso Joca, fotógrafo de Curitiba, no Paraná, membro da TEIA desde o início e que é o responsável pela transmissão desse programa. Muito obrigada, Joca também. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite.